para receber o Dani, que é uma honra, é o nosso quinto convidado para o Conexões, né? Nós tivemos aí já 4 eventos, a gente programou um por mês, né? Com vários temas, pessoas que abordam a natureza de diversas maneiras, né? A nossa relação, conexão com a natureza de várias maneiras. E o Daniel é uma pessoa que eu conheci há uns 10 anos, né, Dani, no lançamento daquele livro A Última Criança na Natureza, naquele Uhum. evento. Dali para frente a gente se conectou, né, assim, por várias razões, né? Então, acho que a gente tem aí, Unidades diversas, né, Cecília? a gente tem interesses e, enfim, e ele é ativista, assim, médico ativista, maravilhoso. Ele, nesses últimos anos, ele despontou muito aí, né? Ganhou muito espaço de mídia, que eu fico muito feliz. Vai lá. E Nós isso, vamos para o nosso aquário, né? Nós vamos, já vou chegar lá. E aí, então, para a gente poder conversar entre eu, Cristina e Daniel, a gente vai colocar nós três num spotlight e que a gente está sendo gravado, né? Isso depois vai para o nosso canal do YouTube e depois a gente volta, depois de meia hora a gente volta para dar sequência aí no nosso, na nossa na nossa conexão, né? Então, primeiro a gente vai explorar aqui o nosso convidado e depois a gente volta para uma conversa com todo mundo, tá? Elisa, você vai nos colocar no nosso. Estou vendo o Daniel já penduradinho aqui na minha frente, maravilhoso. Agora eu, faltando a Cristina aqui. Então, é, conheci Daniel assim, numa situação super interessante, né? A gente conectados com a criança, ele falando, tinha acabado de fazer um TED de criança já para a rua, né? E eu sempre trabalhando com a É, conexão com a natureza, né? E aí, criança já para fora. hã? Criança já para fora. A criança já para fora, então ele vem nessa. Mas aí o nosso objetivo aqui, né, é entender não só o trabalho do Daniel, que eu acho que o trabalho dele é consequência dele, né, da pessoa que ele é. Então a gente tem uma, uma um fio condutor dessas conexões é você nos contar como você se percebe como agente de transformação, agente de mudança. E, ao mesmo tempo, como é que foi esse seu processo, né, ao longo desses anos todos, que antecede até eu te conhecer, como é que você foi se transformando nesse processo também, né? E como é que você, como pessoa, como ser humano, né, tem se transformado nesse seu processo de transformação dos outros, né, das outras pessoas. Então, essa é uma coisa muito mesmo das suas emoções, de como é que você se sente, como é que você sente que você tem contribuído para essa mudança tão necessária, né? É isso que a gente quer saber aqui, né? Essa troca que a gente quer fazer com você. Bom, vocês estão preparados? Estão bem sentados aí, porque são 66 anos, né? Eu vou começar desde cedo, porque eu tenho uma explicação, digamos, para ter chegado onde eu cheguei, que vai lá atrás, né? Mas muito resumidamente, né? Primeiro, agradecer a Cecília e a Cristina pelo convite ao Social Cities por estar aqui. E eu espero poder, não sei se inspirar, mas, enfim, trazer alguma luz sobre as questões que vocês estão analisando e, principalmente, fortalecer o ativismo ambiental, o ativismo pelo bem, o ativismo social que a gente precisa tanto hoje. Nosso músculo coletivo que está tão atrofiado, né, precisa ser reforçado. Eu tive uma infância muito difícil, Cecília, porque justamente a família era muito tumultuada, muito conflituosa dentro de casa e nas relações também com a família ampliada, enfim. E eu era um menino muito tímido, gostava de estudar, mas era, enfim, meio. Acabei sofrendo bullying na escola, porque mudei de escola, era o mais novo da turma.
era gordinho, usava óculos fundo de garrafa, aquela coisa. Tinha todo o perfil do menino para sofrer bullying e comecei a sofrer bullying aí lá no sétimo, no que seria hoje o sétimo, oitavo ano. E sofri muito com esse bullying, sofri muito na escola. E cheguei a ter momentos de depressão mesmo, de querer desistir da vida, e porque em casa também não tinha nenhum apoio, né? Ou pouco. E, enfim, eu tinha um ambiente amoroso em casa, mas um ambiente muito conflituoso. E aí, com 13 anos, eu entrei para o movimento juvenil, que é uma coisa da comunidade judaica, que na época era ligada aos movimentos de kibbutzim, que são movimentos políticos socialistas que em Israel tentavam trazer mais jovens para se juntar aos kibbutzim, aquelas fazendas socialistas que foram a base da recriação do Estado de Israel, né? E esse clima, esse ambiente de coletividade de esquerda, o meu madrinha, o meu monitor, ele é um cara que foi torturado, ele foi muito especial na minha vida, foi uma espécie de segundo pai, assim, foi um pai que me mostrou que eu tinha valor. E ali tem uma hierarquia que a gente vai seguindo, é um movimento de participação, onde você todo sábado se reunia e aí brincava, jogava e também discutia questões do nosso tempo. Então, eu com 13 anos estava discutindo liberdade, trabalho, justiça social, política. Nós estávamos em meio ao auge da ditadura no Brasil e as discussões eram clandestinas, enfim, tinha todo um caráter assim político coletivo, e eu fui galgando degraus. É assim que a coisa funciona. Você começa como educando e depois você vai aprendendo a dinâmica da coisa e depois você faz uma espécie de curso e você aprende a ser o educador. Você passa a educar os meninos mais novos que você. Tudo na base de adolescente para adolescente. Adolescente mais velho, adolescente mais novo. E ali eu ganhei muito, muito, muito. Eu ganhei uma força que eu jamais teria se eu não tivesse passado esses 10 anos nesse movimento. Ali eu ganhei habilidade de comunicação, de liderança, de resolução de problemas que foram extraordinárias na minha vida, né? Eu passei por todos os degraus da liderança ali, depois fui fazer faculdade de medicina, abandonei tudo isso, e depois, no final da faculdade, eu estava já decidido a fazer clínica médica e não estava feliz com isso. A gente, no internato, ficava indo ao hospital e ficava vendo só aquelas mesmas doenças graves, crônicas, de pacientes pobres, idosos, sofrendo, sendo meio que desumanizados, virando órgãos e doenças e não pessoas e sendo usados para rounds de estudante de medicina, meio que, sabe, invadindo a privacidade dele. Enfim, um clima muito pesado que eu não gostava no hospital, muito sem afeto. Até que eu descobri a pediatria, que descobri por acaso, estava namorando uma residente de pediatria e fui fazer um plantão junto com ela no hospital de pediatria e uma criança estava chorando e ela mandou pegar no colo. Eu nunca tinha pego uma criança no colo, né? Eu tinha 20 e tantos anos, acho que eu tinha pego uma criança no colo uma vez, talvez, minha irmã, quando ela era pequenininha. E eu falei, eu fazer o quê? Pegar no colo? Pega no colo, não enche o saco. Aí eu peguei a criança no colo, ela parou de chorar, botou a cabecinha aqui e ali eu resolvi fazer pediatria. Passei 2 horas com a criança no colo e entendi que a medicina podia estar vinculada ao afeto. E aí foi uma noite transformadora para mim. E ali a pediatria realmente foi um grande encontro da minha vida. E eu estava para fazer, estava para desistir da medicina, eu ia fazer um mestrado de educação na GV, mas essa criança me salvou para a medicina. E aí passei na residência, comecei a trabalhar no hospital de novo, sempre vendo crianças da Maré, que naquela época era uma favela de palafitas, né, ao lado do hospital, vindo muito, muito destruídas, né, desnutridas, com infecções graves, abandonadas. E aí a gente trabalhava, cuidava dela no hospital, chegavam com 8 anos, 7 quilos, enfim, coisas trágicas assim. E a gente investia, 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 ela melhorava, ficava boa, ia para casa, e 3 meses depois voltava a mesma coisa.
E aí eu falei, não, não quero mais isso, não quero medicina hospitalar. Quero entender quero poder intervir no que está causando essa problemática toda. Quero poder atuar na saúde pública. E aí, enquanto a maioria dos meus amigos foi fazer fellowship, residências em hospitais americanos, não sei o quê, eu fui para a França procurando uma bolsa, consegui a bolsa no Centro Internacional da Infância, uma ONG na época que trabalhava com o governo francês, nessa perspectiva de saúde pública, pediatria social, que eles chamavam. Trabalhamos com programas de vacinação, com várias questões de vários programas do OMS, do Unicef. Fui fazer uma viagem à África com eles, também foi muito impressionante. E depois disso passei um ano quase no Médicos Sem Fronteiras. Fui o primeiro brasileiro a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras. Eu consegui um lugar na Tailândia para cuidar de refugiados cambodjanos, que na época tinham passado pelo maior massacre da história depois do Holocausto. Eram 2 milhões de mortos, uma população de 6 milhões, um massacre em todos os sentidos. E com a invasão do Vietnã, do Camboja, eles correram todos, 1,5 milhão de pessoas correram para a fronteira com a Tailândia, ficaram presas ali, não tinham nem status de refugiado, elas tinham, e a ONU montou uma operação para cuidar deles. E lá também eu aprendi muito da questão do coletivo, questão da sobrevivência física, da sobrevivência moral, né? Na medicina aprendi muito também, porque era eu, meu estetoscópio e um exame de sangue e um exame de urina que a gente tinha. E foi muito aprendizado em todos os sentidos, muitos amigos que eu fiz ali, né? E ali, quando eu voltei, eu tinha encontrado pela primeira vez uma ONG, entre aspas, um sujeito, um cambodiano, um cristão, que era coisa rara, né? A grande maioria eram budistas. Ele criou uma ONG para tentar recuperar a autoestima e fortalecer as famílias cambodianas. Tinha muito suicídio, tinha muita agressão em crianças, tinha muita criança abandonada, desnutrida, porque os adultos ficavam com a comida, enfim, era uma comida muito escassa. E ali ele começou a recuperar a medicina tradicional, o budismo como religião. Ele resgatou os monges tibetanos, os monges budistas que tinham se escondido, né? Porque no regime do Khmer Vermelho não podia, era totalmente proibida a religião. Resgatou a medicina tradicional, resgatou a arte da tecelagem, enfim, aí fortaleceu essas famílias, os resultados eram incríveis. Aí eu entendi, peraí, tem algo que a sociedade civil pode fazer. E quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a trabalhar numa favela, a convite de um grupo da UFRJ, e lá a gente tinha um médico tradicional, um clínico, pediatra, dentista e um agente de enfermagem, que era um técnico de enfermagem, que era uma pessoa recrutada na comunidade. E aí, com uma amiga minha, a gente começou a tentar pensar o que a gente pode fazer de diferente aqui, já que a gente está digamos assim, num posto de saúde privado, o que a gente pode fazer de diferente? Esse tipo de cuidado que eles têm aqui, eles pegam um ônibus, andam 15 minutos, tem no posto de saúde da Gávea, que é a mesma coisa. Já que a gente está aqui, vamos tentar um cuidado mais territorial, alguma coisa mais voltada para essa comunidade, que incorpore os moradores lá no planejamento e tudo, né? Aí a gente foi estudar os modelos cubano, modelo inglês de médico de família e também o agente de saúde comunitário que tinha acabado de ganhar um prêmio do Unicef no Ceará. E aí montamos uma espécie de programa de saúde da família ali naquela favelinha, onde tinha um médico generalista, né, tirou os especialistas, formamos os pediatras para serem médicos generalistas, colocamos um agente comunitário, que era esse mesmo técnico de enfermagem agora treinado em ações do tipo agente comunitário, e começamos o trabalho numa favela. Com o mesmo orçamento, a gente conseguiu ir para uma outra favela. Era um trabalho sustentado por uma ONG americana, uma fundação americana. E aí começamos a chamar a atenção da SMS, que os relatórios, tudo era melhor, amamentação, vacinação, nutrição, tudo estava melhorando naquela comunidade. E a partir dessa articulação com o município, com a articulação
com outros grupos que estavam trabalhando nessa mesma direção de médico de família, de atuação comunitária, de uma medicina de base territorial. Tem que lembrar que naquela época, isso era 1991, o SUS tinha acabado de começar, começou em 88. O SUS não tinha um modelo assistencial, né? Era uma bagunça, era pronto atendimento para todo mundo, emergências, hospitais ultralotados, não existia atenção básica, os postos de saúde eram um lugar para você ir para vacinar ou se você tinha tuberculose. Os postos de saúde eram super desprestigiados como locais de atenção à saúde. E aí nós trouxemos esse modelo, levamos esse modelo ao Ministério da Saúde, com vários grupos, que eram 3 ou 4 grupos na época. Tivemos uma receptividade muito boa, era o governo Fernando Henrique, e logo em seguida o governo resolveu, então, testar esse modelo em 4 municípios no Brasil, e isso em 1994 começou, e hoje, 30 e tantos anos depois, a gente tem 150 milhões de pessoas, mais ou menos, cobertas pelo o que é hoje conhecido como Estratégia de Saúde da Família. Então, esse talvez seja o meu maior orgulho da minha carreira, de ter contribuído para o começo do Saúde da Família. Foi uma conquista brasileira que orgulha o país inteiro, no mundo inteiro, e que trouxe muitos avanços na medicina brasileira, na saúde do Brasil, né? Indubitavelmente é um trabalho de equidade, de atenção integral, de atenção contínua, longitudinal, e que foi sendo aperfeiçoado. Claro, tem milhões de problemas, tem milhões de defeitos, mas é, sem dúvida nenhuma, uma conquista assim, maravilhosa. E daí eu E como comecei. você se sente com isso? Assim, você Oi? falou que você tem muito orgulho, né? E como é que você, hoje, assim, olhando para trás, como é que você se sente, assim, trazendo isso para o teu momento, né, aos 66, né? Como é que isso converte, né, em tudo que você tem feito? Porque isso daí eu não sabia, né? É maravilhoso, né? Porque a gente durante a pandemia só falava Viva o SUS, né? Então, obrigada pela tua contribuição nesse processo maravilhoso. Mas a gente fica muito interessado assim, como é que você, né? Isso daí, como é que isso daí foi te afetando, né? Como é que aí você chega a ser essa pessoa hoje que tem aí, sei lá, quantos milhões de seguidores, né? É articulista do Globo, tá sempre nas mídias, né? Que você ganha uma dimensão nacional, né? Como é que é isso para você, assim? Como é que você se sente com isso? Como é que é isso, assim? É, para você, assim, até para inspirar outras pessoas também que passam, né, por processos que você passou na infância e que de repente não tiveram essa oportunidade que você teve de superação, né, de ter gente que te levou, né, a conseguir superar. E hoje você está assim inspirando outras pessoas, né? O que que você tem para falar, né, nesse contexto? Cecília, eu acho que a marca, foram 2 marcas que marcaram, digamos assim, duas características que marcaram a minha vida e que me levaram aonde eu estou. Primeiro é uma tendência a um olhar mais apurado sobre o presente para vislumbrar o futuro. Os profetas bíblicos, eles não eram Cassandras que tinham poder de prever o futuro. O profeta é quem lê o presente e adverte sobre o futuro, né? E trabalha para melhorar o futuro. Então, eu sempre tive uma tendência de olhar, de ter um olhar mais amplo. Essa questão, por exemplo, do SUS, a gente via a importância de ter um modelo, de ter alguma forma de atendimento que desse conta das necessidades de cento e tantos milhões de pessoas que estavam entrando no sistema, que estavam excluídas até então. E precisava ser alguma coisa territorial, precisava ser alguma coisa que fosse, que tivesse um caráter coletivo básico para poder daí organizar e hierarquizar o sistema para níveis mais complexos. É, Depois disso, eu comecei a trabalhar também com uma coisa chamada promoção da saúde, que eu não sabia o que que era. A gente começou a sair da unidade de saúde, olhando para a comunidade, dizer o que que a gente pode fazer aqui para fortalecer essa comunidade, essas favelas, para que elas conquistem mais recursos, porque o que produz saúde não é o posto de saúde,
É trabalho, é emprego, é renda, é acesso a mais recursos, né? Transferência de renda, acesso à educação, uma boa escola, tudo isso, cultura, isso que promove a saúde, né? Não é remédio médico. E aí começamos a trabalhar nessa perspectiva e a gente virou uma referência internacional nessa mesma ONG que a gente criou para fazer esse trabalho, virou uma referência internacional nessa área de promoção da saúde, que depois foi se deslocando também em direção a algo chamado desenvolvimento local sustentável, que tem toda essa conexão que hoje em dia a OMS chama de saúde única, né? É, quer dizer, o desenvolvimento local e a sustentabilidade tem tudo a ver com a saúde também. Então a gente foi caminhando nessa direção. Depois, mais no final desse período, eu comecei a trabalhar mais no consultório, deixei um pouco a questão da ONG, que teve uma mudança lá, eu tive que abrir mão desse trabalho, por a nossa fundação mantenedora que pagava o meu salário, ela meio que faliu lá nos Estados Unidos e eu fui procurar outras formas E aí eu tinha um consultório pequeno, na época eu comecei a trabalhar mais no consultório e comecei também a escrever. Foi 2006, 2007, estava começando no Facebook, comecei a escrever no Facebook e criei a página da Pediatria Integral. E ali eu comecei a entender que as pessoas precisavam ouvir, precisavam ler coisas importantes, precisavam de comunicação científica, de comunicação em saúde, pediatria, de cuidados com os filhos, e esse cuidado mais ampliado. Eu sempre trouxe da saúde pública esse olhar mais amplo, de que saúde não é doença, saúde não é mamadeira, xixi, fraldinha e remédio. É educação, é cuidado com os filhos, é estímulo ao desenvolvimento, o contato com a natureza, a brincadeira, tudo isso. E fui começando a escrever sobre essas coisas. E aí montei esse TED, que eu analisava também, eu olhava para as crianças em volta, tanto no consultório quanto na sociedade, e via os grandes pecados da infância, né, que eram adultização, alimentação ruim, confinamento, falta de contato com a natureza, isolamento, perda do brincar, e organizei esse TED em função desses 7 pecados capitais, entre aspas, e joguei a solução para a criança para fora, a criança brincando, que é a minha mensagem essencial, o território essencial da infância, é a natureza, a linguagem essencial da infância é a brincadeira, né, em coletiva, se possível. E isso também foi uma forma de ser visionário, né? De olhar para a infância como um todo no Brasil e no mundo também, porque isso é um fenômeno mundial, e falar sobre isso. E depois vi muita gente começando a falar sobre isso também. E aí criei todo esse. Em 2017 eu comecei o Instagram, e ao mesmo tempo que eu estava trabalhando nessa questão de natureza, eu comecei a perceber que a natureza estava ameaçada, né? Que cada vez mais se falava de crise climática, cada vez mais aquecimento global. E eu comecei a pensar que, pô, peraí, então se a gente está preocupado com os nossos filhos, a gente tem tanta gente me seguindo porque querem ser melhores pais, como é que a gente não vai, para ser um bom pai hoje, a gente precisa se preocupar com o meio ambiente, porque a gente vai preparar um filho para ser maravilhoso e jogar ele no mundo ferrado, no mundo muito pior do que nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais. A gente vai deixar como legado um mundo pior para eles. E aí comecei a trabalhar essa questão do meio ambiente no Instagram, e no Facebook, enfim, nas minhas falas, e sempre sendo bem recebido. A questão ambiental sempre foi aquela que menos engajou, mas sempre nessa perspectiva de olhar para o futuro e continuar insistindo nesse discurso, continuar falando. E percebia que especialmente quando eu comecei a fazer os vídeos no Instagram, que antes no Facebook eram textos, eu comecei a perceber que tinha uma ressonância na sociedade, que as pessoas queriam ouvir uma pessoa simples, um velho, né, falando de coisas simples, falando com autenticidade, falando com legitimidade e com autoridade, que esse médico sempre ajuda, né? Mas sem fazer firula, dancinha, efeitos especiais, nada disso. Eu sempre falei eu e a câmera, nunca tive nenhum recurso, né, especial. E fui aumentando o número de seguidores, depois me tornei colunista do Globo. E na pandemia também tive um sentido visionário, quando eu comecei a trabalhar a questão da volta das crianças à escola.
né? Porque as escolas estavam fechadas. O Brasil foi o último país praticamente a abrir as escolas. Nós fizemos uma campanha muito forte para abrir as escolas e conseguimos influenciar nisso, eu e vários pediatras. E, finalmente, também, quando eu comecei a perceber a questão das telas como o grande inimigo da infância, e comecei a também fazer uma militância no sentido de arrancar as crianças de dentro desse vício maldito que são as redes sociais e as plataformas, né, de vídeo curto, essas coisas. Então, Ó foi Daniel, sempre muito, sempre essa questão de olhar, desse olhar mais visionário e de acionar, correr atrás, de fazer alguma coisa para mudar o que eu via, o que eu vinha chegando, o que eu via chegando no futuro de ruim, que eu queria transformar para melhor. E, por outro lado, também, acho que a outra característica é sempre me cercar de pessoas legais, sempre estar junto na ONG, desde o Saúde da Família, a gente tinha parceiros maravilhosos na ONG, na promoção da saúde. Eu tive uma equipe linda, que depois que dá continuidade hoje, até hoje, o Centro de Promoção da Saúde, que é o CEDAP, Cecília conhece, né? Que faz um trabalho espetacular. Na fazer uma pandemia, pergunta, também, junto com interromper pediatras. e, e fazer aí. Posso só fazer uma pergunta aí, interromper um Claro, bocadinho, mas porque estou a ouvi-lo e estou a pensar aqui numa questão que é, de certa forma, o que está a dizer é que foi sempre inspirado pelo futuro, não é? A ideia do futuro foi sempre o que o moveu. E ao mesmo sim. tempo eu estava a ouvi-lo e pensei, tanta coisa que já fizemos de bem, não é? O Daniel, no seu caso, fez muita coisa de bem e, este foco, por exemplo, que estava a falar, em vez da doença, pensar na saúde, os sistemas que se foram criando, esta alerta para o ambiente e para a ligação com a natureza e para. Mas ao mesmo tempo, eu acho que nós estamos assim a viver uma nuvem muito negra de que parece que o futuro agora é muito negro. Eu não sei como é que em si balança essas duas componentes, que é, porque eu acho que provavelmente consegue ir buscar força para em coisas positivas no futuro, não é? Porque o futuro também há de ter coisas boas, não é? E eu acho que se calhar até um bocadinho para fazermos aqui esta conclusão primeiro desta conversa entre só nós as três e abrir a conversa para os outros, um bocadinho esta lógica. O que é que um futuro tão negro, especialmente na parte do ambiente, como estava a dizer, e estas ameaças de as crianças não estarem a ter uma infância de ligação com os outros e com o mundo, e só ligação à tela, não é? Como dizem. Como é que isso agora olha para esse lado e que tipo de coisas é que acha que seria importante? Cristina, a criança é sempre uma inspiração, né? A criança, justamente como o meu olhar sempre passa pela criança, eu acho que a criança me dá forças, me anima. Que realmente você acordar de manhã e ouvir que o PL da devastação foi aprovado e que nós temos um Congresso que trabalha sistematicamente contra a sociedade brasileira em todos os sentidos, na justiça tributária, na justiça ambiental, na regulamentação das redes, enfim, em tudo, né? Faz todo o possível para piorar a nossa vida, só para favorecer os seus lobbies. Isso dá muita desesperança. Mas aí eu penso na criança. A gente não pode deixar o futuro estar na mão dessa gente. Então a gente vai tentar, continuar tentando, e sabendo que o nosso papel é daquele passarinho que vai no rio pegar um pouquinho d'água no bico e vai jogar no incêndio da floresta. Não é um papel preponderante, mas é algo que contribui, né? Se todos os passarinhos começarem a fazer isso, talvez a gente consiga contribuir para controlar o fogo. E o olhar que a criança traz de inocência, de esperança, de doçura e de vontade de investir, porque é quem precisa de proteção, quem precisa de cuidado, para mim me fortalece. Então eu tenho muita gratidão a trabalhar no universo da infância. E de ter parceiros muito especiais também, como o Instituto Alana, que é um parceiro em todos os sentidos, né? Uma grande ONG de proteção da infância, e outros também, trabalho com hoje organizações ambientais também, como o Greenpeace, enfim.
é sempre importante ter parcerias para a gente se fortalecer, para a gente não se sentir sozinho. E eu sempre tive muita sorte com as minhas parcerias. Acho que é a partir daí, é o fortalecimento a partir do olhar sobre a criança e a esperança que ela traz para o futuro e o desejo de trazer para ela uma vida melhor, sem demagogia e também de ter parceiros bacanas que fortalecem o nosso trabalho. Participação, eu acho que é a palavra-chave, sabe? Isso Eu traz-nos sempre aqui vi a minha vida na participação. Oi? ia dizer que isto, a participação até era uma boa forma de passar para a próxima fase desta conversa, que era abrir, perguntar se há alguém na. Eu agradeço imenso essa conversa, eu fiquei até emocionada com toda a história. Acho que mesmo esta ideia, as crianças são muito esquecidas nas nossas sociedades, não é? Acho eu. São, pelo menos aqui na Europa, que são cada vez menos, É são verdade. muito esquecidas. Mas pronto, eu ia perguntar se alguém queria fazer alguma pergunta. Só peço é que tenham muito cuidado com o tempo, façam perguntas mais do que muitos mais comentários para continuarmos o diálogo e aproveitar aqui o Daniel. Agora podia tirar a gente da Eu cena, estou né? E falando. botar a gente junto com todo mundo. E eu acho também que uma coisa que você colocou aí, né, Daniel, que eu acho que é importante, é a, é a conexão, né? A sua conexão com a infância, né? Com as crianças, com os seres, né? Olhando e também com as organizações, né? Eu acho que a gente trabalha em multi, o seu trabalho, né? É multiconectado, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente faz aqui também, que é buscando conexões também, né? Entre as pessoas, inspiração para levar para frente, né? Para poder inspirar as pessoas a também agirem, né? Então, vamos abrir aí Por aí, para algumas vozes aí perguntando aí para o Daniel, né, a partir disso que ele trouxe para a gente, tão rico, né? Estou tão emocionada também. Muito, muito bom te ouvir, assim. Queria ter mais 2 horas com você, mas eu sei que o seu tempo é justo, então a gente tem que correr aí. Tem... eu agradeço suas manifestações de carinho e estou aqui aberto para A perguntas, Viviane, abra o perguntas. microfone, Viviane. Olá, pessoal. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês no Social City. Estou tentando já há um tempo, né, Cecília? E depois, Cecília e Daniel no mesmo espaço, incríveis. Daniel acompanha você ali no seu trabalho. Não sou mãe, mas tenho uma sobrinha, trabalho com educação. Eu acho que um grande desafio, né, quando se fala da criança no espaço livre e no contato com a natureza, é justamente os centros urbanos, né? Porque a gente criou as cidades muito desconectadas da natureza. Até um movimento que a gente faz, né, Cecília, eu e outros colegas. Então, eu queria saber o que que você sugere para essas pessoas que vivem mesmo em centros extremamente adensados, com pouca oportunidade de espaços verdes. A gente sabe que no Rio de Janeiro, por exemplo, né, existe uma desigualdade muito grande na distribuição desses espaços verdes. Quem está nos subúrbios tem pouco acesso, né, a espaços de qualidade que possam utilizar para lazer, para levar essas crianças. Então, quem está nesse lugar, numa casa pequena, numa casa sem espaço verde, como que pode promover de alguma maneira esse contato para essas crianças, estimular isso diante dessa desigualdade que perpassa também o acesso às áreas verdes? Obrigada. Jane, essa é a pergunta que resume o meu mais novo campo de batalha, o meu mais novo sonho, que eu daqui a pouco vou começar a comunicar. Vou abrir agora a conferência do Urban 95, vocês devem conhecer esse trabalho, essa rede, né? De cidades que estão fazendo seu planejamento urbano com base na criança. Urban 95, porque 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos, né? E eu acho que a grande pegada nossa agora, tanto com relação à saúde, quanto em relação à infância, quanto em relação às telas, quanto em relação à questão climática e à qualidade de vida e à saúde coletiva, é exatamente essa questão. Nós precisamos de cidades que convidem as pessoas de forma igualitária, de forma justa, a irem para a rua, a irem para a natureza. Por quê? Você imagina, um bairro, simplesmente um bairro que verdeja as suas ruas e que verdeja as suas praças, e é um investimento muito pequeno, né? Uma cidade investir em árvores e praças, né? É uma coisa pífia dentro de um orçamento municipal, mas
praças arborizadas, com sombra, com brinquedos legais, acessíveis, iluminadas, seguras, com atividades, com festivais e feirinhas de artesanato e atividades artísticas e showzinhos e competições esportivas que ativem essas praças, olha só o que vai acontecer. As pessoas vão mais para a rua, as crianças vão brincar, vão se afastar das telas, os adultos vão se encontrar, vão se exercitar, vai ter mais biodiversidade, vai ter amenização do clima, né? Uma rua arborizada pode ser 8 a 10 graus mais fresca do que uma rua sem árvores. Vai mitigar enchentes, porque a gente coloca mais solo permeável, menos asfalto e as copas das árvores, etc., né? Os parques lineares, enfim, tudo isso que vocês devem conhecer melhor do que eu. Vai ativar a economia, porque vem um vendedor de pipoca, de água mineral, o restaurante da esquina se ativa, vai trazer turismo, vai trazer mais famílias, vai valorizar as propriedades em torno dessas áreas de lazer, porque você tem um ganho de valorização, de pertencimento do bairro, e aí você também aumenta a arrecadação da prefeitura, e você também mitiga as emissões, porque você tem menos temperatura, menos ar-condicionado, aquela coisa. E essas mesmas iniciativas que geram qualidade de vida, saúde, brincadeira, etc., encontro, são as mesmas iniciativas que a gente precisa para fazer a adaptação climática das cidades. Então, é um universo que se fecha assim, de uma sinergia perfeita, todo fechadinho e com baixíssimo investimento e que rende benefícios em todos os sentidos, em todas as dimensões da vida humana, coletiva e individual. Eu acho que esse é a grande batalha. E é claro que ela parte do princípio que você está falando, do princípio da justiça recreativa, da justiça tributária. E aí a gente precisa educar as pessoas, ativar essa consciência, porque é um ativismo simples, né? É um ativismo que você vai para a praça e você pede para aquela praça ser melhor trabalhada, que plante-se árvores, que reforme os brinquedinhos e que se crie uma nova praça ali onde tem um estacionamento, um terreno baldio. Isso é pressão sobre a prefeitura. A prefeitura é o nível de governo mais próximo da gente. É o que a gente consegue fazer muito mais do que ficar brigando nas redes por um congresso que só faz merda, que só destrói, né? Então, essa proximidade da prefeitura me dá esperança da gente começar com esse ativismo local, que eu já falo dele há muito tempo, do direito, também tem bases legais, tem o direito ao brincar, o direito ao meio ambiente, o direito à justiça ambiental, que a gente comece um movimento no sentido de realmente conquistar um pouco mais não só de avanços nessa área recreativa, sanitária, ambiental, mas também de avanços no sentido de consciência política das pessoas. Eu dava a palavra à Olívia, e depois tentem ser curtos nas perguntas. E depois à Jean. Oi, Daniel, oi todo mundo. Daniel, só complementando essa parte também, para as pessoas que constroem as cidades, nós, arquitetos, os urbanistas, se você teria algum conselho, assim, um guia prático de como a gente fazer para ter realmente esse ativismo, para trazer essa transformação real, assim, tipo, sabe, para fazer acontecer mesmo, se você teria algum conselho para isso. Olívia, eu acho que vocês são uma profissão, talvez uma das mais importantes nesse momento no país, sabe? Na mesma grandeza que os professores. É, o urbanismo hoje ele vai definir muito o nosso futuro. Então, acho que precisamos de um trabalho de quem tem essa consciência da questão ambiental, da questão da justiça ambiental, da justiça recreativa, da importância dessas questões que a gente estava falando a partir dessa fala da Viviane, que vocês se juntem mesmo, né, e que façam manifestações políticas e coletivas e que façam também trabalhos, que façam aproximação com as prefeituras como um órgão único, ou como um coletivo de órgãos de ONG, enfim, que o urbanismo se organize. Eu ia falar que o organismo se urbanize também, que o urbanismo se organize no sentido de fazer pressão sobre a população, sobre as prefeituras e também outros níveis de governo, e também para trabalhar de forma a educar a população da importância dessas coisas, porque
para a gente ter pressão, as pessoas precisam ir para a rua, né? A Viviane perguntou sobre como é que a gente faz numa área de pobreza. A gente vai ter que procurar o que a gente tem de mais próximo de casa, que seja uma calçada com duas árvores, já é alguma coisa. Olhar para a copa de uma árvore e ver o sol filtrando através dela, para uma criança já é muito melhor do que ficar em casa olhando para uma tela, né? E bater bola na calçada é muito melhor do que ficar sentado vendo televisão. Então, ajudar as pessoas a terem essa consciência da importância de levar as crianças para fora, de ir para fora, educá-las e, ao mesmo tempo, atuar politicamente, seria a minha sugestão. Jean? É, bom dia, parabéns, Daniel, por toda a sua experiência. Muito bom poder ouvir histórias como essa. E a minha pergunta é muito objetiva. Eu queria saber se você conhece alguma pesquisa, na cidade do Rio de Janeiro que relacione a presença de áreas verdes, a quantidade de áreas verdes com a melhoria da qualidade de saúde das crianças. Porque isso iria ajudar a gente a sensibilizar alguns políticos, de fato, tendo essas pesquisas feitas. No Rio, não, Gianni, mas existe um repositório bibliográfico de referências muito potente que é uma rede chamada CNN, Child and Nature Network. Foi criada pelo Richard Louv, que é o autor daquele livro que a Cecília mencionou, A Última Criança da Natureza, que ele é o principal nome do ativismo americano aí da questão da criança e natureza. Ali tem muitas referências mostrando todos os mais diferentes impactos da presença da criança na natureza e da melhoria que a natureza traz em todas as dimensões da vida humana, inclusive no trabalho, né? Tem, né, na saúde de pessoas hospitalizadas. Só você está numa janela olhando para um estacionamento ou olhando para um jardim, quem está no jardim melhora mais rapidamente as mesmas doenças. São coisas impressionantes. E aqui no Brasil você tem o Instituto Alana também, que tem um programa, eu não sei se ele foi extinto ou se ele está um pouco adormecido, mas o programa, eles continuam trabalhando nesse tema, mesmo não estando diretamente com esse nome, Criança e Natureza, mas eles têm também muita coisa, muita bibliografia e muita imagem, muito vídeo. Tem um banco de vídeos a partir de diversos documentários que eles fizeram na Maria Farinha, que é a produtora deles, que são maravilhosos. Se você for lá, Vídeos, Criança e Natureza, Instituto Alan, você vai ver, e isso ajuda muito a convencer, a trazer essa realidade de uma forma muito doce, muito positiva para as pessoas, né? Isso é muito bacana também, você poder ter recursos audiovisuais nesse sentido. Agora, Obrigada. no Brasil, eu acho que não tem muitos trabalhos nesse sentido, não. São mais trabalhos internacionais. Daniela, e aqui um bocadinho já a fechar, temos uma pergunta mais no chat e também ia pedir às pessoas que partilhassem no chat o que é que vos tocou mais no coração ao ouvirem o Daniel. E a pergunta do chat é um bocadinho fazendo a ligação com a sua experiência no Camboja e dos massacres e, no fundo, de todo esse horror em massa que vivenciou nessa altura, o que é que, de certa forma, como é que agora se percepciona, e é a pergunta, o genocídio em Gaza. Se podia, se quer falar um bocadinho o que é que lhe toca, não é? Porque é assim um tema também muito pesado, não é tão a ver com a natureza, mas de certa forma está tudo ligado, não é? Sim, está tudo ligado, né? Nós somos uma sociedade, a sociedade humana que nós criamos com o sistema capitalista, ela tem castigado muito as populações marginalizadas, as crianças, os pobres, né? A gente não tem que pensar só nas situações de guerra como Camboja e Gaza, tem que pensar também nas nossas favelas que vivem uma guerra permanente, né? A população negra que vive uma guerra permanente, massacrada pela polícia, 75%
das mortes pela polícia são de jovens homens negros, né? Não pode esquecer disso. A guerra às drogas, que é uma desculpa estúpida e totalmente ineficaz para a matança da população negra favelada, enfim. Da mesma forma que eu vivi o horror de perto no campo de refugiados, eu vivo com muita dor o que está acontecendo em Gaza, né? Eu vivi em Israel durante um ano, eu sou judeu, tenho uma irmã que mora lá, e tenho muita vergonha do que está acontecendo, tenho muita tristeza de ver Israel assumir esse papel hoje sob um governo de extrema-direita que conseguiu também educar uma boa parte da população com as suas ideias de, de fazer esse contínuo massacre injustificável, absurdo, cruel, desesperador da população palestina em Gaza, né? É uma coisa que me machuca todos os dias, que me dói na alma, me dói no coração, como ser humano, como judeu, como alguém que tem uma ligação no passado com Israel e que hoje em dia está muito balançada essa ligação, mas que eu tenho esperança que com a mudança do governo, que certamente vai vir, a gente consiga mudar de direção, pelo menos. Nada que vá que fazer esquecer o que está acontecendo ali, que é grotesco, mas que a gente consiga mudar de direção e que a gente consiga encontrar justiça para o povo palestino, que a gente consiga construir um Estado, que a gente consiga. Essa esperança a gente não pode perder, né? O Netanyahu está por um fio, ele justamente prolonga a guerra para poder se manter no poder, porque o dia que a coalizão dele se desfazer, porque a coalizão se mantém em função de 2 ou 3 ministros de ultradireita que não permitem que Israel pare de massacrar os palestinos. Eles querem Gaza para si, para os colonos, aquela coisa de radicalismo de extrema-direita. O dia que essa coalizão se desfazer, ele vai sair do governo e ele vai ser preso por corrupção. Então é por isso que ele está insistindo na guerra, porque ele está evitando ser preso, a sobrevivência política dele. Exatamente um paralelo que a gente pode fazer com o Bolsonaro, que está tentando sobreviver politicamente com essa palhaçada de tarifácios de Trump, golpes, etc, etc. Eles não param de tentar. A extrema-direita está muito forte no mundo todo. Isso se deve unicamente, para mim, assim, o grande segredo desse fortalecimento são as redes sociais, são a forma de comunicação, são o massacre que eles fazem sobre a esquerda, porque é uma linguagem rápida, ofensiva, agressiva, brutal, que apela para esse conservadorismo, que apela para o moralismo, que apela para também essas populações evangélicas que estão sendo enganadas, né, pelos pastores que são de extrema-direita, esses conjuntos de interesse que se fortalecem uns aos outros, enfim. Enquanto a gente tiver uma extrema-direita forte desse jeito, vai ser muito difícil a gente mudar o mundo, né? E eu acho que a grande ameaça que nós temos que enfrentar aqui é justamente evitar que eles cheguem ao poder de novo que eles voltem ao poder em 2026, que existe um grande risco, e melhorar muito o nosso Congresso, né? Então, esse é um outro ativismo que todos nós temos que ter, e que eu tive antes da eleição do Lula. Uma das coisas mais felizes da minha vida, os momentos mais felizes da minha vida, foi o dia da eleição do Lula. Assim, superou em muitas grandes alegrias pessoais que eu tive. Eu fiquei tão eufórico nesse dia, o alívio que eu senti de não ver renovada essa ditadura que estava sendo implantada aqui de extrema-direita, esse fascismo que o Brasil estava evoluindo, e com destruição de todas as políticas públicas, inclusive as ambientais e as sanitárias. Aquilo foi um alívio para mim, que eu fiquei completamente eufórico, e saber que eu tinha contribuído um pouquinho, que fosse várias pessoas na rua. Eu fui para um lugar de comemoração aqui na Laranjeiras, no Rio, e as pessoas me abraçavam não porque eu ajudei elas na paternidade ou maternidade, não, ajudei porque mudei o voto do pai dela, porque mudei o voto de não sei quem, que me deixou muito feliz. Eu acho que teria sido uma grande tragédia para o Brasil, e vai ser uma grande tragédia se esse pessoal voltar ao poder. Então, essa é outra preocupação que eu tenho muito grande, que a gente vai ter que lutar por ela em 2026, especialmente. É mais uma vez olhar para o futuro, não é? E perceber como é que podemos transformar o presente melhor, porque esse é
é o terreno fértil para a extrema-direita, é que o presente não seja bom para tanta gente. Mas eu dava aqui palavra, Cecília, tu que és amiga do peito aí do Daniel, podes fazer a pergunta final. Bom, Dani, é assim uma riqueza o que você falou. Estou muito emocionada. Foi assim muito, muito emocionante mesmo conhecer melhor, né, esse teu percurso. Eu conhecia rapidamente alguns trechos que a gente já tinha conversado, mas não esse trajeto inteiro. E Obrigado. é, e assim é uma alegria muito grande, né, de compartilhar mesmo de crenças e valores e visão de mundo e de atitudes, né, que a gente precisa ter, né, realmente trabalhar no presente, né? Tá aqui presente, a gente estar aqui agora, né? Entendendo e buscando mesmo quais são as melhores estratégias e também pensar como, né, a gente faz diferente, porque o que a gente tem feito enquanto oposição, enquanto pessoas preocupadas com a vida, né, que trabalham a serviço da vida, como a gente pode fazer diferente até, né, para a gente poder ter mais penetração, porque eu acho que isso daí talvez seja um gancho, que a gente também precisa olhar para entender o que a gente pode melhorar para a gente chegar melhor, né, no coração e mente das pessoas. Então, para fechar mesmo assim nossa conversa, não tá, assim, você tem algum pensamento sobre isso, né? Que entrada diferente a gente pode ter, né? Qual seriam novos é, alguma coisa que venha tocar de fato mais fundo e que faça essa transformação mais eficaz, sabe? De modo mais sustentado, né? Lidando com os medos das pessoas, porque eu acho que uma das coisas mais magistrais que a extrema-direita faz é a manipulação pelos medos, né? Diversos medos que os diferentes segmentos da sociedade têm. E aí, assim, para fechar, assim, minha última curiosidade, né? Como é que você vê isso? Como é que você entende isso? Se isso faz sentido para você? Olha, essa é a pergunta do milhão de dólares, né, Cecília? Se a gente tivesse essa fórmula, a gente talvez não tivesse nessa situação tão difícil que a gente está. O Goebbels tinha, né? O Goebbels conseguiu convencer um país inteiro e outras populações germânicas periféricas na Alemanha de que, enfim, do que ele conseguiu, né? De que existia uma raça inferior, que precisavam ser eliminados como ratos, e que ele dizia mesmo que uma mentira repetida 1 milhão de vezes, 1000 vezes, vira verdade. E a gente está vendo isso acontecer o tempo todo. Eu acho que tem dois níveis de atuação, dois níveis da gente para a gente pensar nessa questão, né? De como mobilizar as pessoas para o movimento do bem. Existe um nível que é a comunicação de massa, que hoje em dia se dá essencialmente pelas redes sociais, né? Agora vai se dar também pelos bots de inteligência artificial que vão se tornar cada vez mais populares. As pessoas vão ter um relacionamento com um avatar de inteligência artificial no seu celular, no seu computador, que vai perguntar tudo para ele. Então, ali vai ter uma relação ainda mais forte de influência, mais potente do que as redes sociais, porque a relação com um bot desse é uma relação de intimidade, que vai capturando, digamos assim, a psique mais profunda da pessoa, os seus sonhos, os seus medos, né, como você falou, os seus temores, as suas alegrias, ele vai usando isso para manipular essa pessoa, para indicar caminhos. Se esses bots são ligados a personagens como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, etc., a gente imagina o que pode vir daí, né? Certamente, uma das motivos do poder da extrema-direita nas redes não é o fato de que eles, não é só o fato de que eles tiveram muito financiamento, ainda tem, eles tiveram muita formação política, muita formação estratégica para formar YouTubers e Instagramers e etc., e TikTokers nessa área, né, de influência política e de saber como fazer isso,
Isso foi tudo muito bem articulado por think tanks de extrema-direita, financiados, irmãos Cox, etc., etc. Mas também da gente entender que existe ali agora um alinhamento dessas big techs com a extrema-direita, né? Então, além desse poder, desse conjunto de pessoas que já muito treinada e muito habilitada tem feito no sentido de criar essas bolhas de hiperradicalização no Brasil, especialmente essa bolha gigante da extrema-direita que não consegue ver a realidade, a gente também tem o fato de que a própria plataforma dissemina com muito mais força o conteúdo deles. E também porque o conteúdo deles é um conteúdo mais fácil de disseminar, porque é mentiras, é fake news, é ódio, é medo, é engajamento pela emoção forte, não pela reflexão, que é um pouco mais a tendência de uma visão democrática, ou de centro-esquerda, ou de esquerda, que é pensar, olhar, conversar, refletir, né? Isso não tem espaço em comunicação de 15 segundos, de 30 segundos, que é o que determina hoje a maior influência, que é, digamos, é a plataforma que tem mais influência no mundo hoje. Então, a gente tem que estudar para poder aprender a se comunicar nas redes. Essa virada que houve muito recente. Eu tive um exemplo pessoal, Cecília. Todos os meus vídeos que falavam sobre meio ambiente eram vídeos que tinham 2.000 visualizações, 2.000 likes, né? Assim, o meu Instagram, como tem quase 1,9 milhão de pessoas, ele é um Instagram que, quando tem um vídeo que é popular, ele tem 1 milhão de visualizações, tem 10 mil, 20 mil, 50, tem até vídeos com 200, 300 mil curtidas. Os meus vídeos de meio ambiente, o que tocavam nesse ponto, né, inclusive que faziam críticas políticas a essa questão na época do bolsonarismo, eram zero engajamento, zero. Assim, as pessoas fugiam, ninguém olhava sequer, né? Falava em meio ambiente, todo mundo já passa para o próximo. Porque é um assunto que não mobiliza, que não interessa e que, ainda por cima, assusta e não tem, as pessoas têm essa sensação de não ter o que fazer, porque está acontecendo mesmo, não tem, é muito complexo, vai acabar, o mundo vai acabar, etc., não sei o quê. E aí eu fiz um vídeo sobre o PL da devastação, não agora, há uns 2 meses atrás, muito indignado, com muita raiva, e foi a primeira vez que eu pedi ajuda para o ChatGPT, por incrível que pareça. Não acho que isso é a solução, não, mas eu pedi uma ajuda para o ChatGPT para fazer o roteiro. Eu coloquei tudo que eu queria dizer e ele organizou o roteiro. E eu usei uma boa parte do que ele me sugeriu, e era um roteiro que era muito de indignação, que era muito direto em dizer o que o PL ia provocar. Eu costumo florear muito, falar de, enfim, começo a desviar do assunto, falar de outras coisas, começo a encher linguiça, e esse roteiro ficou muito direto. Esse vídeo, Cecília, é um dos mais populares do meu Instagram até hoje. Ele teve mais de 200 mil likes, tem mais de 10 milhões de visualizações. É uma coisa inédita em qualquer coisa de meio ambiente, que eu jamais tenha visto, que eu jamais tenha feito. E depois fiz outro também para Sumaúma, que também rendeu bastante, não tanto, mas também rendeu bastante visualização e likes, porque eu peguei uma metáfora que mobilizou as pessoas. Se o seu vizinho de cima começasse a fazer uma obra e você fosse lá e está quebrando tudo e teu apartamento está tremendo, você vai lá e pergunta quem é o teu arquiteto? Você tem autorização da prefeitura para fazer isso? Não, não, eu sou vendedor de picolé, mas eu entendo de obra, não preciso, eu mesmo me autorizo a fazer essa obra aqui. É mais ou menos essa metáforazinha do PL da devastação, né? E também mobilizou as pessoas. Então, a gente tem que ter técnicas de comunicação para a questão das redes sociais. A gente precisa se aperfeiçoar nisso, porque é o caminho hoje para influenciar as pessoas, infelizmente, é a melhor forma. Para ganhar a eleição, debate não funciona, mídia não funciona, o que ganha a eleição é isso, é presença e esperteza nas redes sociais. E a gente precisa também de um outro nível, que é o nível do dia a dia, que é o nível da batalha pela atenção molecular, né? Da gente poder mobilizar as pessoas através daquilo que é mais próximo delas, através da participação delas, trazê-las para participar. Então, essa questão, por exemplo,
da mobilização urbana e das cidades mais justas, e com mais qualidade de vida, e que também tem consequências positivas para o ambiente, é uma boa forma de mobilizar as pessoas, eu acho, de trazer esse ativismo que vai conectar, de uma certa forma, com outros níveis políticos. E, obviamente, que o tema central dessa mobilização é o meio ambiente, que é o que a gente mais precisa, na verdade. E daí a gente parte para falar e conversar sobre outros temas, como preservação da floresta, como mudança de padrão energético, tudo isso que a gente sabe que também, sem isso, pressão sobre as empresas, pressão sobre os governos, que é a base da nossa esperança de sobrevivência. Não são as atitudes individuais. As cidades, sim, precisam de resiliência, adaptação e de mais verde, mas se a gente não influenciar as empresas e os governos, a gente não vai muito longe, não. Vai continuar caminhando na direção da extinção. Bom, Daniel, pessoal, vou pedir licença que o tempo nos alcança. Quero muito agradecer a presença, Daniel, foi bastante inspirador aqui. Acho que não só eu, mas todo mundo está saindo aqui com muita inspiração e muita emoção aqui no chat, a gente pode ver. Eu tenho alguns recados finais para convidá-los, né, a fazer parte da rede Social Cities no WhatsApp. Quem quiser, o link está aqui no chat. E já falar também sobre o nosso próximo encontro, que vai ser em agosto. Então, tem aqui as informações no chat para quem quiser aí, continuar essas conversas nossas sobre natureza e vários outros assuntos. E também queria perguntar para vocês, né, para a gente encerrar mesmo, porque já passou do nosso tempo. Saindo daqui e ao encontrar com alguém, o que você contaria para essa pessoa sobre o encontro de hoje? Pode escrever no chat, pode abrir o microfone. Eu provocaria, né? Procura a primeira árvore que estiver perto de você, olha para ela, respira, né? Aprecia esse momento, se conecta. Bom dia, pessoal. Boa. Kátia aqui de São Paulo. Eu acabei de indicar isso para uma amiga que não tá muito legal. Eu falei, para tudo e vai para debaixo de uma árvore, conecta, põe a mão na árvore, segura um pouco, respira muito e depois as soluções virão. Então, eu acho que quando a gente fala também de saúde urbana, muito obrigada, Daniel e Cecília, arrasaram. É isso aí. Obrigado. Eu diria não Bom, desista, jamais. Até porque as soluções podem ser simples, muitas vezes. Só que tem que partir obviamente, de dentro de cada um, né? Da sua própria consciência em busca disso. Mas a natureza está aí, está disponível para nos ajudar, está pronta. Muito obrigada, Daniel. maravilha. Obrigada, pessoal. Se puderem, um último pedido, abrir a câmera rapidinho para a gente tirar uma foto antes de partir. Então, eu quero falar uma coisa. Eu estou profundamente emocionada, estou muito feliz de estar aqui, de ter escutado o Daniel, de ter essas pessoas lindas com a gente, né? Fazer parte desse universo, né? Onde a gente sempre consegue juntar, apesar dos horários complexos, e depois a gente vai subir no YouTube, e está trazendo pessoas de diferentes áreas, né? E ouvindo diferentes e vendo, né? Como também, assim, já no quinto, né? No quinto Conexões, como isso também tem assim, um fio, né? Que nem gosta de dizer Elisa, né? Tem um fio lógico nos discursos de todo mundo que já passou por aqui. Eu fico muito feliz. Mês que vem minha sobrinha, que é uma cineasta, documentarista, que enveredou agora, sempre foi ativista pelo social, agora enveredou pelo ambiental. Convido todo mundo a vir no mês que vem, a Fernanda Polacou, jovem, morando em Portugal, brasileira. Então, só para reforçar, que vai ser uma outra experiência com a visão dela, né? Ela tem trabalhado, inclusive, como mentora, né? Para criar novos imaginários dentro do cinema. Hoje ela fez curso, formação e está hoje trabalhando com isso, que é outro meio impotente de chegar nas pessoas, né? São os vídeos que criam, os filmes que criam esses imaginários que nos trouxeram até onde nós estamos hoje, para criar outros imaginários para a gente chegar em um outro lugar. Então,
E tão bom estar com vocês aqui, que venham todas e todos, né? E muito mais gente, e espalhem essas sementes também aí. E comentem também, se vocês quiserem assistir o que já passou, se vocês não vieram. São 4 anteriores também muito legais, muito de aquecer o coração, de dar essa emoção. Então vamos abrir aí, fazer a nossa foto, né, Elisa? Pronto para a E foto? fechar. Muito bom. grata a todo mundo. Estou muito Vamos botar uma feliz. reação, vamos Obrigada. colocar uma reação aqui na tela para a gente tirar a foto com uma reação. Vamos lá. Foi isso. Obrigada, pessoal. Tchau, boa continuação para todo mundo. Bom dia. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado pelo Obrigada. convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um abraço para todos. Obrigada, Tchau. Daniel.